Recado Poético, episódio 203. Resenha do livro O Cabeleira, de Franklin Távora, editora Ática, série Bom Livro, por Paulo Marçaioli. Paulo Marçaioli é formado em Direito pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco da USP e dono do blog Esperando Paulo, publicado em 2/2/2026 no Diário Causa Operário. O Cabeleira, de 1876, é o primeiro livro da trilogia qualificada por Franklin Távora como literatura do Norte. O contexto literário da obra remete ainda ao romantismo, marcado pelo subjetivismo e idealização da realidade. O sentimentalismo, a ênfase em personagens dotados de pouca verossimilhança e plausibilidade nas suas condutas, e o nativismo de matriz nacionalista, tendo como maior expoente, naquele momento, José de Alencar. Transcorreram pouco mais de 30 anos entre a independência política do Brasil em relação a Portugal e o início daquilo que ficou conhecido como a primeira fase do nosso romantismo. A recente proclamação da independência de 1822 ensejava uma resposta à pergunta: afinal, quem somos nós brasileiros? A forte presença do índio naquele movimento literário vinha como forma de resposta a essa pergunta. A despeito desse aspecto positivo do romantismo brasileiro, ao criar as bases de uma literatura genuinamente nacional, o modelo ainda estava sujeito à forte idealização da realidade, que tornavam as histórias divorciadas das reais condições de vida do povo. Pois é justamente através da oposição frontal a essa tradição literária romântica idealista, capitaneada pelo autor de Iracema, que Franklin Távora irá desenvolver a sua proposta literária qualificada como literatura do Norte. Elaborou o seu projeto através do ensaio Cartas a Sempronio e Cincinato, onde trava uma polêmica com José de Alencar em torno das obras regionalistas do consagrado escritor cearense, como o sertanejo e o gaúcho. A crítica reside justamente na infidelidade com que as obras românticas retratam a realidade e as especificidades regionais, seja ao retratar os matutos e caboclos ao norte ou o Brasil sulista, temperado nas guerras e na animosidade bélica de gaúchos e caudilhos que se entrincheiram em suas fazendas, disputando terras na bala com os espanhóis. Franklin Távora acusa José de Alencar de ser um escritor de gabinete, que retrata realidades que só conhece através dos livros. Em oposição, Távora propõe histórias que reproduzam a realidade com a mesma exatidão da daguerreotípica, referindo-se ao equipamento precursor da máquina fotográfica. O realismo literário proposto pelo autor de O Cabeleira antecede em 10 anos a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, tradicionalmente compreendida como a obra que inaugura o realismo naturalismo na literatura brasileira. Outra inovação proposta nas cartas diz respeito à oposição entre literatura produzida ao norte e ao sul do Brasil, cumprindo aqui salientar que no século XIX, quando se falava
o norte, fazia-se alusão tanto à região do Nordeste quanto ao norte propriamente dito, conquanto o sul se refere especialmente ao Rio de Janeiro, onde desde o século XVIII se situava o centro político e cultural do Império. O regionalismo de Távora, se não o conduziu ao separatismo como outros pernambucanos do estilo de Frei Caneca, ao menos o levou a acreditar que cada região do país deveria constituir um projeto literário próprio, autônomo, uma literatura do Norte e outra literatura do Sul. O Cabeleira pode ser considerado tanto um livro de literatura quanto uma obra de história de Pernambuco do século XVIII, versando sobre um personagem real que permeia a cultura popular nordestina. O protagonista é um antecessor do Lampião, um bandido dotado de algumas qualidades morais, que desperta o medo, mas também alguma admiração no imaginário popular. As fontes das quais se serviu o escritor para contar a história do bandoleiro foram duas. Primeiro, a tradição oral nordestina, incluindo poemas, trovas e cantigas que fazem alusão ao Cabeleira. E dois, fontes documentais históricas, propriamente ditas, inspiradas em passagem das Memórias da Província de Pernambuco, de Fernando Gamas. O bandoleiro e seu grupo atuaram nos anos de 1770 a 1780, nos sertões de Pernambuco, levando o terror às populações extremamente isoladas dos centros urbanos do litoral, sem qualquer proteção do Estado e suas instituições policiais. Atacavam povoações, matavam indiscriminadamente e geravam o terror, que se acentuava à medida que as notícias dos saques circulavam e a reputação de Cabeleira crescia, conduzindo o povo a abandonar suas casas e esconder-se no mato, quando avisados que o grupo de bandoleiros se aproximava. As históricas ficaram no imaginário popular através de trovas cantadas ao tempo que o escritor escreveu seu livro. Mães e aias, 100 anos depois da morte de Cabeleira, cantavam a história desse Robin Hood pernambucano para fazer as crianças, tomadas de pavor, adormecerem mais depressa. Fecha a porta, gente. Cabeleira vem aí, matando mulheres, meninos também. Fosse Cabeleira um mero bandido cruel e perverso, certamente não teria sido alçado à condição de um semi-herói popular. Poderíamos falar aqui de um quase-herói ou semi-herói. Em todo o livro, o escritor procura defender a tese de que os atos de violência e crueldade do protagonista tiveram como fonte primordial a pobreza, a ignorância e a ausência de cuidados na infância. A duplicidade no espírito do quase-herói se evidencia na sua relação com o pai e com a mãe. Em Cabeleira conviviam de um lado o espírito benigno e amoroso, oriundo do lado materno. José Gomes, assim se chamava Cabeleira, tinha uma mãe boa e cândida, que lutava por manter o filho no caminho correto, mas um pai extremamente cruel e perverso, que o conduziu ao mundo do crime. Foi justamente esse pai, chamado Joaquim, cuja temeridade não conhecia limites, que enganjou o filho desde criança aos saques, roubos e assassinatos, enquanto o genitor era capaz de matar e depois debochar do corpo do morto. Cabeleira, levando em consideração seu lado materno, era capaz de sentir remorso e arrependimento depois que matava. Joaquim nunca se constituiu em um herói, diferentemente do filho, um quase-herói.
Ao final da vida, Cabeleira apaixona-se por Luizinha, uma companheira de infância que o faz renunciar por completo aos atos de violência. Isso quando já era acossado pela perseguição de milícias constituídas especificamente para caçar o grupo de bandoleiros. Cabeleira tem uma visão, enxerga no exato ponto onde há algum tempo matara um homem, a figura do defunto desafiando-o. A aparição do morto, somado às orações de Luizinha, levam o herói ou semi-herói a abandonar suas armas. Quando foi finalmente capturado e conduzido à forca, enfrenta a morte com altivez e coragem, afirmando: morro arrependido dos meus erros. Quando caí no poder da justiça, meu braço já era incapaz de matar, porque eu já tinha entrado no caminho do bem. A ideia de semi-herói ou quase-herói se justifica desta forma com o que o Frank Travala via o problema do banditismo social no Nordeste. Logo no primeiro parágrafo do livro, em diversas outras passagens, o escritor afirma que os atributos morais e a nobreza do coração de Cabeleira poderiam tê-lo conduzido à condição de um herói pernambucano, mas a pobreza e a ignorância levaram-no a usar sua coragem e iniciativa para matar e saquear, para praticar o mal. Seu espírito se debatia entre a candidez materna e a crueldade paterna, prevalecendo o mal ante a situação de extrema pobreza nos sertões do Pernambuco. Assim afirma o romancista em uma das passagens do livro. Não é sem grande constrangimento, leitor, que a minha pena molhada em tinta, graças a Deus e não em sangue, descreve cenas de estranho canibalismo, como as quais que nessa história se leem. Aperta-se-me naturalmente o coração sempre que me vejo obrigado a relatá-las. Entre os motivos da minha repugnância e da minha tristeza, sobressai o seguinte: eu vejo nestes horrores e desgraça a prova, infelizmente irrecusável, de que o ente por excelência, a criatura fadada como nenhuma outra para altíssimos afins, pode cair na abjeção mais profunda, se o afastam dos seus sumos destinos circunstanciais do tempo e lugar, que nada ou muito pouco, valendo por si mesmas, são de grande peso para a perturbação do equilíbrio moral do rei da criação. Tal é a fragilidade da realeza, ou antes das realezas humanas. Nos últimos parágrafos do livro, o escritor conclui a história do Cabeleira afirmando o seu posicionamento político em torno do problema da violência e banditismo social. Seu espírito liberal faz com que se opusesse abertamente à morte pela forca do protagonista, reforçando que a origem da violência é a questão social. Defendeu também os direitos do preso à defesa e sua incolumidade no período das investigações. Transcorridos 150 anos desde quando o livro foi escrito, pode-se dizer que esse ponto de vista ainda hoje, desafia abertamente o conservadorismo brasileiro que afirma que o bandido bom é o bandido morto.